Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do VersaCast. Eu sou a Sofia Fonseca e esse é o Rodrigo Isse e vamos para mais uma análise de obras do PAS 3. Bem-vindo, prof. Oi, Sophie, tudo bem? Oi, pessoal. Bom, hoje a gente vai fazer a análise de duas obras, então logo de cara esse é um vídeo 2 em 1 para você, porque nós temos duas obras do mesmo artista, que é o Cobra. Eduardo Cobra, que é um grafiteiro, um artista plástico aqui de Brasília, do Brasil, de São Paulo, no caso, é um muralista também, ele mesmo se considera dessa forma, então a gente já tem a análise aqui de que são formas mais modernas, né, que a gente vê. A gente estava analisando já uma forma mais contemporânea. E continuamos nessa pegada. Se você não viu, é a performance. Volta. Então, sugiro dar uma olhadinha antes. A gente tem, por exemplo, antes disso, a gente também teve a instalação artística do Sica Magnum. A gente seguiu uma sequência de análises didática, então faz sentido você assistir na ordem. E hoje são as duas últimas obras de artes visuais. É o encerramento dessa parte. É o encerramento dessa parte. Mas calma, o Rodrigo Issa continua com a gente para ver as obras de cênicas. Exatamente. Então, como é a última parte, a gente tem que ter essa consciência de que são obras mais atuais. Então, todo o conhecimento pregresso, até mesmo a linguagem que eu vou utilizar aqui na aula, eu já vou ter passado por um certo tipo de pensamento que já foi construído a partir Parte do pressuposto que isso está incorporado, né? Exatamente. Então, algumas coisas, se você talvez ouvir alguma coisa e não entender, é por conta disso. Mas entrando na nossa obra exatamente hoje, a gente vai fazer a análise dessas duas obras. Eu vou começar primeiro com Genial Andar de Bike, depois eu vou para Vaccine Covid-19, porque ela veio depois, né? A Covid-19 aqui, essa obra, ela é depois desse período. Então, antes da gente começar a entrar exatamente nessa seara, vamos dizer assim, do que é essa obra, é importante a gente entender o que a obra do Cobra exatamente representa. Antes de tudo, existia um movimento artístico no México, ali no início do século XX, chamado muralismo. E o que era o muralismo? O muralismo foi um movimento artístico por conta do contexto histórico mesmo do que estava acontecendo. Eles estavam vivendo uma ditadura do Porfírio Dias, e aí intelectuais, artistas, pensadores e a própria população se revoltaram e depuseram aquele ditador, na época ali no início do século XX no México. Então, esse movimento de libertação, vamos dizer assim, desse momento, foi muito importante para a cultura mexicana e teve um efeito artístico também que influenciou esse período, que é esse movimento artístico do muralismo. O que é isso? São pinturas, murais, né, públicos, ou seja, toda vez que a gente fala mural, a gente fala de uma obra de arte, uma pintura, só que muito grande, com assim, dimensões enormes, que ocupam uma parede inteira. Então, isso é um mural. E a gente fala de espaço externo, né? São espaços do cotidiano da cidade gigantes. Não necessariamente só externos também. Por exemplo, a gente tem alguns murais durante o muralismo que ocuparam prédios públicos, o Congresso Nacional deles, enfim, espaços onde o poder de representatividade política, de representatividade pública estava envolvido, né? Então, esses espaços foram ocupados por essas pinturas murais, representando essa valorização da cultura popular, de sentimentos revolucionários por conta da época que eles estavam vivenciando, falando sobre industrialização, falando sobre ancestralidade, para que eles resgatassem esse sentimento de pertencimento. A gente vê muita referência, por exemplo, aos aztecas. Os mexicanos gostam muito, porque os aztecas moraram ali naquela região. A cidade do México, ela foi construída, inclusive, em cima de uma da maior cidade do Império Azteca, que era a cidade de Tenochtitlán, que é obra do Paz 2 também. Então, se você, por um acaso, já passou aqui pelo Paz 2, você está fazendo essa análise, você lembra dessa obra também. Então, esse sentimento, ele é muito, muito presente durante esse movimento aqui do muralismo. Então, são obras que vão representar com realismo, mas também com simbologia muito grande, essas imagens para evocar, para incentivar o público, incentivar as pessoas a lutar por aquele movimento que estava acontecendo no México no momento. Então, os três principais artistas durante esse período, que é o José Clemente Orozco,
o Álvaro Siqueiros e principalmente o Diego Rivera, que era esposo da Frida Kahlo. Eles são os três mais, né? São chamados os três grandes artistas do muralismo mexicano e que tem também um viés muito político por trás disso, porque esses três, inclusive, eles eram filiados ao Partido Comunista. O Diego Rivera, ele era do Partido Comunista, a Frida Kahlo também teve muito esse envolvimento político, menos do que o Diego, mas ela também estava envolvida naquilo. Eles eram muito, faziam muito esse movimento de contracultura em relação ao capitalismo. Então, o que se caracteriza esse movimento artístico que eu estou falando aqui para vocês? É o acesso à cultura, ao acesso a essa cultura em espaços públicos, que vai influenciar muito o trabalho do Cobra, que é o trabalho que a gente vai falar hoje. Partindo, então, desse pressuposto que a gente já sabe o que é muralismo, é importante que vocês façam essa análise junto com a gente e que vocês vão também olhando as imagens. A gente vai, então, entender que o que a gente está falando dessas obras hoje aqui são obras de arte urbana, né? É uma intervenção urbana. Então, a utilização da tinta em spray, que tem uma secagem mais rápida, né? Já é uma tinta já pronta, ela já vem numa proporção de mistura e de secagem já específica. No caso do Cobra especificamente, para poder montar esses painéis que a gente vai ver, ele usa tanto a tinta spray como o painel também. E a gente pode falar também aqui... O pincel? O pincel, ele usa... Eu falei o quê? Painel. Ele usa o spray e o pincel. Tá? Então, é uma técnica mista aí que ele utiliza para fazer esse trabalho dele aqui. O que antes, na verdade, nos grafites que surgiram ali a partir dos anos 50, estamos falando assim, uma questão contemporânea, tá? O grafite, exatamente como a gente conhece, essa publicidade, essa intervenção urbana, a gente tem registro dele em Roma. A gente tem registro desse tipo de trabalho de modos muito antigos, de modos um pouco semelhantes, não tão unificados como é a arte urbana e o movimento de contracultura que a gente tem atualmente, mas existem relatos mais antigos em relação a isso. Mas em relação ao trabalho específico do Cobra, é importante que a gente faça uma separação aqui do que é essa arte urbana, do que é esse grafite, como a gente conhece, né? E o que seria a pichação. O próprio Cobra, ele foi pichador. Ele fala, ele foi grafiteiro, ele falou, como todo artista, todo grafiteiro, eu comecei na pichação. Mas qual que é a diferença entre as duas? Eu sempre faço esse exercício em sala de aula. Se você faz um grafite na rua, de uma imagem que seja uma imagem de uma flor, ela vai ser bem aceita. Se você faz um grafite que tem uma crítica política, uma crítica social, ela já não vai ser tão bem aceita. Se você não faz um trabalho artístico, com aspas bem grandes aí, nesse campo estético do que o grafite propõe, com letras tabulares maiores e cores e proporção, volume e tudo mais, você não enxerga aquilo como um trabalho artístico. Então, qual é a diferença do grafite para a pichação? Uma tem autorização, a outra não. Só que se a gente faz uma pichação na parede e escreve Deus é fiel, tinta preta, só essa mensagem, isso vai ser aceito por vários grupos. E não vai ser talvez visto como uma contravenção pública. Então é importante a gente ter essa consciência de que o que o trabalho está querendo fazer, o que a arte urbana está querendo fazer, é trazer esse acesso à arte em espaços públicos. É um movimento de contracultura, porque, querendo ou não, está envolvido ali com uma ideia de clandestinidade, uma ideia de contravenção, de contrarregulação de espaços públicos. Você está ferindo uma lei, você está sujando um espaço. E, por conta disso, a própria ação já é uma crítica. A própria ação de você realizar esse trabalho, ela, ao mesmo tempo, é uma crítica, mas ela é também uma necessidade de identificação cultural, de deixar sua marca no mundo. Assim como na pintura rupestre isso acontecia, os artistas, as pessoas, na verdade, iam lá e deixavam a sua marca nas paredes, deixavam um desenho, ou então pintavam, sujavam a mão de sangue, sujavam a mão com alguma coisa, misturavam água com carvão e algum outro tipo de aglutinante, gordura, urina, enfim, e só deixavam a sua marca. Então é importante que a gente entenda que esse processo aqui, a gente está falando de um processo de acesso e democratização da arte. O que a gente quebra a lógica artística de muito tempo, que a gente veio numa construção de pensamento
renascentista, barroco, de que as obras de arte elas estão localizadas dentro de museus. Então, a gente, nesse movimento aqui de arte contemporânea, a arte urbana, o grafite, ela é esse movimento de que você permita o acesso a uma arte urbana de qualidade, mas que o artista vai desenvolver a sua própria linguagem e ele vai ser identificado por isso também. Então, essa contextualização é muito importante, que tem muita chance de ser cobrada, né? Com certeza, com certeza. É uma coisa que o senso comum acaba atrapalhando um pouco a compreensão, e é uma coisa que foi uma quebra de paradigma, né? A sociedade aceitar o grafite. E aí eu faço a pergunta, será que aceita ainda? É, bem polêmico. Será que a gente ainda aceita totalmente, sabe? Não sei. A gente tem um caso recente, né, se não me engano, foi o Dória, que pintou as paredes de São Paulo todas de cinza. Saíram até músicas sobre exatamente. isso. O prefeito Dória... Qual era o nome dele? Só lembro sobre o nome dele, que é Dória. Eu também só lembro sobre o nome. Mas foi um projeto de limpeza, entre aspas, da cidade. De harmonização visual em relação à cidade. Então, ele instalou bloquetes em locais onde tinham moradores de rua, pessoas em situação de rua dormindo debaixo para impedir essa arquitetura ostensiva, né? Exatamente. Assim. Então, tem um projeto aqui de limpeza urbana, mas essa limpeza de pessoas. Né? E é legal a gente trazer um conceito da geografia de gentrificação, né? Essa higienização do centro da cidade. Higienização, exatamente. Então, aqui já tem um ponto de interdisciplinaridade super importante, porque esse conceito mesmo de você eliminar, de você harmonizar, vamos dizer assim, o contexto urbano, as cidades, é o que a contracultura, o que a arte, o que o grafite combate, propõe, né? Combate. Ele combate justamente essa uniformidade, essa homogeneidade estética que os nossos representantes acabam optando como uma forma, inclusive, e aí é importante que a gente pense isso, de controle social, de controle do pensamento crítico também. Porque quanto mais obras expostas com uma pichação, com um grafite, político, com né? conteúdo político, mas isso pode se voltar também a ele. Sim. Então é importante a gente entender esses mecanismos políticos. E infelizmente, gente, essas duas obras que a gente vai falar aqui hoje, elas têm muito sobre essa questão política também. Então, por que eu estou falando infelizmente? Porque hoje em dia a gente vive um momento de polarização muito grande. Então eu vou precisar, inclusive, fazer um relato anterior às situações políticas que eu vivenciei, e acho que a Sofia também, em relação, por exemplo, ao movimento da contracultura, a entender qual é o contexto histórico dos anos em que aconteceram isso. E isso pode ser que vocês vejam isso, que quem esteja vendo aí, entenda isso como uma questão política. Tá dando um cunho político. Não. A contextualização que é política, né? A contextualização é política, o trabalho dele é político e tem fatores, tem questões factuais aqui que a gente vai trazer. Tá? Então, entrando já nesse conteúdo, a primeira obra, genial, é Andar de Bike, de 2016. Na verdade, começou a ser desenvolvida em 2015. A UNB, na matriz dela, ela considera que essa obra é de 2016. O próprio Cobra, que é o nosso artista, ele no site dele, ele coloca que é de 2015. Mas o que a gente precisa saber? Eduardo Cobra é um artista plástico, grafiteiro, e ele mesmo se considera um muralista. Nasceu aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, veio de um contexto de humildade mesmo, não é uma pessoa assim com recursos, enfim, uma pessoa que veio do ambiente urbano e veio dessa parte também das comunidades, das periferias. E os primeiros trabalhos que ele desenvolveu, artisticamente mesmo, foi justamente essa questão da pichação. Então, ele mesmo fala que a pichação ela é o início de tudo isso, é o que permitiu ele desenvolver todo esse trabalho. E como característica do trabalho dele, eu acho dificilmente você não tenha visto o trabalho dele, porque ele ficou muito popular nos últimos anos pela qualidade do trabalho dele. E as características do trabalho dele justamente, primeiro, é uma arte urbana, é uma intervenção, são painéis gigantescos, adornando a lateral de prédios inteiros de 20 andares e tudo mais. Ele utiliza muitas formas geométricas nas obras dele, cores muito vibrantes, e principalmente, acho que o principal fator dele é a questão do realismo.
né? Ele trabalha um ultra-realismo e um naturalismo na obra que você tem a impressão de que aquilo não é uma pintura. Você tem uma impressão de que aquilo, pelo tamanho detalhamento, pelo tamanho sombreamento, pelo volume, por tudo que ele representa e ele consegue colocar no quadro, no painel, com o spray e com o pincel, a gente tem a impressão de que aquilo é uma foto, que aquilo é uma impressão mecânica e não um trabalho artístico, artesanal, manual, que é o caso aqui dele. Então, são obras que a gente vai perceber que vão ter contornos definidos, vão retratar figuras históricas, culturais e sociais. Por vezes, inclusive, essas formas geométricas vão produzir formas caleidoscópicas, vamos dizer assim, que é uma forma que pode aparecer na prova de vocês, que é justamente essas formas a partir da junção de formas geométricas também, de planos geométricos. Então, quem não conhece um caleidoscópio... Dá uma pesquisadinha, exatamente, vai pesquisa ajudar a o que é um ilustrar. caleidoscópio, para você entender o que são essas formas caleidoscópicas e como que isso se apresenta. Uma das coisas... fica evidente, né? Quando a gente olha para nossa obra, fica bem evidente. Você olha e fala assim, realmente tem uma pegada de caleidoscópico mesmo, de cores, de formas e tudo mais. E uma das coisas que ele faz, e dentro das artes, o que a gente chama trompe-l'œil, engana o olho, é a própria ilusão de ótica. Então, o trabalho dele é em cima disso, é uma estética contemporânea, a partir das cores e tudo mais, mas de formas realistas, ou seja, é uma junção de estéticas figurativas e abstratas ao mesmo tempo, por conta das cores sólidas, das formas geométricas, e em artes a gente entende forma geométrica como arte abstrata. Então a gente tem tanto aqui uma arte figurativa e abstrata ao mesmo tempo. Ele se inspira, inclusive, em outros artistas importantes desse nosso século agora, que é o Banksy. Não sei se vocês conhecem quem que é o Banksy. Também é bem famoso. Bem famoso também. Pesquisem sobre... às vezes vendo as obras principais dele, você vai lembrar. E o Banksy, ele tem essa questão da contracultura, né, de uma arte, é um grupo artístico, na verdade, o Banksy não é uma pessoa só, ele é um movimento artístico de contracultura a partir do stencil. Então eles colocam aquela espécie de moldura recortada, e aí ele vem com a tinta, faz a pintura, retira essa moldura, e fica ali a imagem na parede. Né? E ele faz isso em espaços públicos e tudo mais. Então, acho que a obra mais famosa do Banksy é da menininha, né, com o balão, e do cara jogando flores, né? Exatamente, porque o que o Banksy fez? Ele pega imagens reais, né, de situações de contracultura, de enfrentamento da população, por exemplo, contra a polícia e outras coisas, e ele refaz essas obras, ele faz essa intervenção urbana, e aí, por exemplo, uma das imagens mais conhecidas é essa mesmo, de um cara com o rosto tampado e tudo mais, que ele estava numa situação de enfrentamento contra a polícia, e ele estava com um coquetel molotov na mão. O coquetel molotov é aquela garrafa que tem um pano pegando fogo e tem um álcool lá dentro, e na hora que ele joga, ela explode e aí ela voa fagulha. É uma espécie de granada caseira. Então, no lugar do coquetel molotov, o Banksy fez uma intervenção urbana que ele coloca um buquê de rosas. Então, em vez de você tacar nos a violência, policiais, né? A violência, você joga a gentileza, você propõe, inverte na verdade, inverte o significado desse enfrentamento. Então, enquanto você enfrenta violência com violência, você nunca vai ter fim. Você tem que lutar contra a violência com amor. Então, é isso que a gente pode entender aqui, a mensagem da obra dele. Outro cara que a gente consegue perceber que teve, e isso, assim, só para poder fazer o paralelo, é isso que a gente vai ver, por exemplo, nessa obra aqui do próprio... algumas obras do próprio... Cobra. do Cobra também. Tem uma outra obra que é legal também, que é importante que vocês conheçam, que está no mural, que é bem esse referencial do que eu estou falando para vocês. É uma imagem, não sei se você já viu, que é uma imagem de um marinheiro dando um beijo numa mulher. Sim, é uma foto famosíssima da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, porque representa o final da Segunda Guerra Mundial. Né? Quando os Estados Unidos vencem a guerra e aí as tropas retornam. Voltam para casa. E aí tem um marinheiro que encontrou a esposa e ele está dando um super beijão, assim, uma cena coisa linda. Bem cinematográfica, super assim. Cinematográfica. E ele fez um painel, o Cobra fez um painel desse em Nova York. Que legal. E aí é isso, ele pega a história e ele dá uma brincada com relação a ela. O primeiro trabalho do Cobra, que de fato fica muito famoso, né, começa com um painel chamado Murais da Memória, desculpa. Muros da Memória, começa tudo de novo.
Muros da Memória é um projeto que ele começou nos anos 90, em 1990 mesmo, em São Paulo. E aí são murais em preto e branco que são de pessoas vestidas com trajes mais antigos, da década de 50, da década de 60, 40, do período de industrialização da cidade de São Paulo, de um período de crescimento. Então a gente vê, por exemplo, pessoas das mais variadas, por exemplo, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, retirantes, pessoas procurando emprego, e ele fez esses murais em muitos muros, em muitos locais da cidade de São Paulo, e a impressão que a gente tem é que não é uma Que é uma pintura, fotografia. é uma fotografia gigante. Você olha e fala, caraca, é uma foto gigante, só que na parede. E não existe nada que pudesse, na época, imprimir desse tamanho. Na verdade, é um mural. Então, o trabalho dele começou a ganhar muita notoriedade por isso. Outros dois artistas que eu deixo aqui também para vocês essa análise é o Eric Grohl, que também é um artista norte-americano, se eu não me engano, e o Keith Haring, que também tem uma estética muito das cores, porque ele é muito ligado à pop art. E aí, eu não vou fazer aqui, senão vai ficar um vídeo muito extenso, essa referência à pop art, mas eu sugiro que você faça Conexão é importante. essa conexão e você faça um estudo a respeito da pop art, do trabalho de Andy Warhol, da utilização desses produtos do capitalismo, só que como uma forma, ao mesmo tempo, de exaltá-los e de fazer uma crítica ao próprio capitalismo. Então, essa mecanização da arte, essa replicação em larga escala de um projeto artístico, é algo que a gente vê sendo muito utilizado contemporaneamente. A gente tem um artista brasileiro que usa muito dessa estética de cores e de replicação de trabalhos em prol do capitalismo, e é o que aí fica um pouco contraproducente a gente dizer que ele é um artista 100% da pop art, porque a pop art ela é uma crítica. Mas é o Romero Brito. A estética do Romero Brito, dos trabalhos do Romero Brito, ele se inspira na pop art. Mas, querendo ou não, o trabalho dele acaba favorecendo esse acesso ao trabalho e acaba favorecendo o capitalismo também, porque o trabalho dele se populariza muito nesse sentido. Então, ao mesmo tempo, ele se inspira na estética, mas não na parte crítica ali do que a pop art propunha. Falando de tudo isso, e agora falando da nossa obra, esse mural Genial Andar de Bike, de 2016, localizado na cidade de São Paulo, na lateral de um confesso prédio. que eu só agora entendi a brincadeira do título. Não, mas é ótimo. Por que é bom? Genial é andar de bike. E aí a gente precisa contextualizar esse período também. Em 2016, aqui no Brasil, a gente estava passando por em São Paulo especificamente, estava se debatendo muito sobre essa questão da mobilidade urbana. A gente estava com índices e finalmente, né, a gente colhendo tudo que estava acontecendo em questão de mudança climática. Então, a gente estava com altas taxas de mudança climática, buraco na camada de ozônio, tudo isso acontecendo. E a questão da mobilidade urbana, numa questão política e social também... Era uma questão muito forte. Era uma questão muito forte. E uma das formas que estavam se debatendo e falando sobre como melhorar a mobilidade urbana, primeiro, o acesso ao transporte público e outras formas de meios de transporte, como a bicicleta. E aí, o que ele faz? Ele pegou a imagem, que é uma foto, na verdade existe essa fotografia do Albert Einstein andando de bicicleta e dando esse sorriso, que é uma foto super fofinha, assim, do Einstein. Todas as fotos do Einstein são maravilhosas, Ele né? devia ser gente boa, né? Tomar uma cervejinha no domingo à tarde com ele, devia ser assim. E aí, o Einstein, ele tem essa imagem que ele muito feliz andando de bicicleta, e ele é um físico alemão super importante, um dos mais importantes da física moderna, né? Desenvolveu a teoria da relatividade. E uma das imagens que a gente tem, do que a gente vê em relação a essa imagem, é a quantidade de cores que o Cobra utilizou nessa obra. Inclusive, ele usou o rosto do Einstein está em preto e branco, fazendo um contrastando muito, histórico, né? Em relação também ao que ele propunha. Momento da foto. Exatamente. Então, o Einstein, ele tá essa figura geometrizada, tá essa figura muito colorida, mas também, ao mesmo tempo, faz um acento histórico de que
a ideia do que o Einstein está trazendo não é de agora, ela é muito antiga. Uhum. Então, ele está fazendo essa contextualização histórica para a gente, fala muito essa obra sobre essa questão de sustentabilidade. A bicicleta, num contexto urbano, ela é, querendo ou não, um símbolo de resistência, um símbolo, por exemplo, de contracultura. Então, a gente, por exemplo, andar de bicicleta hoje, num momento como esse, no momento onde as pessoas estão nesse momento acelerado, que é outra obra do Paz da Sociedade do Cansaço, estão nesse momento de produtividade extrema e não tem tempo para nada. Exatamente, isso aí acaba contrasta muito com esse movimento da vida mesmo, né? A gente está nesse momento acelerado e, querendo ou não, a bicicleta, ela tem esse propósito de você consegue essa mobilidade urbana, você ao mesmo tempo faz um exercício físico e em grandes centros, como é o caso de São Paulo, você acaba, na verdade, otimizando o seu tempo, você acaba chegando mais rápido. E né? Diminuindo seu estresse na vida. Diminuindo seu estresse, tudo aí. A gente tem aqui uma bióloga, né? Ela vai falar muito melhor do que eu em relação a isso. E tem um outro elemento em relação a essa obra também, que é muito legal em relação ao trabalho do Cobra, que ele adicionou uma placa que na foto original não existe. Né? Tem um coraçãozinho e nesse coraçãozinho tá coração igual a eu mais você ao quadrado. Pega a brincadeira, né, da fórmula mais famosa do Einstein. Exatamente, que é igual a mc ao quadrado, que é você pegar o E que representa energia, a M a massa, e o C ao quadrado é a constante da velocidade da luz. E eu não queria dizer nada não, mas também é um conteúdo do Paz 3, tá ali na pontinha do conteúdo da física, mas tá ali. Exatamente, e também tem uma outra coisa aqui. O que ele está querendo dizer com isso? É o mc ao quadrado, é igual a mc ao quadrado. Que em pequenas substâncias, é o princípio da fusão e da fissão nuclear, né? Nos menores elementos, dentro de um átomo, você tem a energia para poder abastecer uma cidade inteira. É exatamente isso que é o enriquecimento, né? O comparativo. O que ele está querendo trazer aqui? Dentro de nós existe o amor. Eu mais você, a gente tem toda a energia que a gente precisa para mudar o mundo, para mover o mundo. E essa frase, essa imagem que a gente está vendo, é uma frase que o próprio Einstein disse para o filho dele. E ele disse, a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar se movendo. Então, ele dá esse propósito de que a gente precisa continuar em movimento, a gente precisa estar em movimento para a gente manter o equilíbrio. E aí a gente pode falar aqui sobre saúde física, saúde mental e sobre essas relações. Essa obra, que é uma obra em contexto de intervenção urbana, dentro de um dos maiores centros urbanos da América Latina, o maior, né, no caso, a maior cidade da América Latina, que é São Paulo. A gente tem uma obra dessa que vai contra a cultura de carros e tudo mais, é uma proposta de uma nova forma de movimento, né? De andar pelas cidades e tudo mais. Então, aqui estão algumas dos pensamentos que a gente pode ter, das conexões, né? Que a gente pode fazer em relação a esse trabalho aqui do Cobra. Beleza? Legal. Bem, agora fazendo a análise da nossa segunda obra, a gente já vai ter todo o contexto do artista, o contexto artístico do que a gente já teve de movimento artístico em que o Cobra se inclui. A gente tem agora Vacine Covid-19. São 2 painéis, um localizado no Instituto Butantan em São Paulo, em homenagem aos 120 anos do Instituto, que foi presenteado, né, foi entregue ao Instituto Butantan pelo fato do aniversário. E o outro, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, que tiveram papéis significâncias gigantescos durante a Covid-19. Eu acho que o mais legal dessa obra é que a gente está falando num contexto que os meninos viveram muito, né? Muito. Então vocês sabem do que a gente está falando aqui. Talvez vocês não tenham a consciência do que estava acontecendo em questões políticas. O contexto político da coisa, assim. Tão grande. Mas a gente colhe consequências do contexto político até hoje, né? Com certeza. O movimento anti-ciência nasceu ali nessa época com muita força e está até hoje refletindo em campanhas anti-vacina. É exatamente isso que eu ia começar falando sobre exatamente isso. A biologia roubou aqui. Essa obra... Não, mas essa obra, inclusive, é super importante para a gente entender isso e entender como essa obra ela vai abordar essa crítica social
né? E entender, por exemplo, que o Brasil foi um dos piores países que lidou com a Covid-19. A gente teve um atraso na compra de vacinas, a gente teve uma desinformação muito grande em relação ao que poderia se fazer e a como poderia se lidar com a questão da E um Covid-19. descaso muito grande com a seriedade do processo, né? Exatamente. Gente, eu sempre falo sobre isso, assim, quer ter uma proporção do que é a Covid-19? O Titanic, né, enfim, desastres naturais quando acontecem, o Titanic morreu 1.200 pessoas de uma vez. No Brasil, a gente teve mais de 1.000 pessoas morrendo só disso. No Brasil. No Brasil. Só no Brasil a gente teve mais de 1.000 pessoas morrendo disso por dia. É quase inimaginável, né? São números muito difíceis da gente incorporar. A gente não tem essa noção. E ainda tem um outro processo, que é a falta de acesso à informação. Eu, particularmente agora, Rodrigo, eu tenho um colega que faleceu, um amigo que morreu em fevereiro. Isso, todo mundo tem, né? Todo mundo tem um amigo que faleceu de Covid. Que faleceu de Covid. E na época não existia Covid. Na época não tinha isso, porque foi em fevereiro que ele morreu. A Covid começou em março. Só que ele tinha ido, ele viajou no Réveillon, teve acesso com gente que veio da China, que passou pela Ásia, que veio de aeroporto. Então, com certeza, e na época foi um mal súbito, uma falta de ar, ninguém sabia. Ninguém entendeu. Caraca, o cara morreu, atleta, e morreu sem ar. Teve insuficiência respiratória. Como assim? Então, hoje em dia, a gente olha para trás e fala, caraca, às vezes foi Covid. Então, ainda assim, a gente sabe que, na verdade, esse número de mortes, ele é muito maior do que de fato é. Então, o que a gente tem aqui, essa obra? A gente tem uma obra que a gente está falando E a gente estava falando desses números só no Brasil, né? Então é surreal. É surreal, e essa obra, ela traz muito esse movimento de reflexão mesmo, do que a gente está querendo comunicar para o futuro e o que a gente ainda relembra do passado. Essa é uma obra que ela vai trazer esse sentimento de valorização da vacinação, de valorização da ciência, combatendo essa desinformação mesmo, porque hoje em dia existe um fator de hesitação vacinal, as pessoas não querem se vacinar, e a gente tem visto aí, por exemplo, outras doenças que já estão erradicadas. E assim, para o mundo da ciência, isso é inacreditável, assim, esse período que a gente está vivendo, porque foi um esforço de décadas de ciência, de cientistas premiados pelas descobertas em torno da vacina para poder erradicar doenças. A gente tem doenças erradicadas por conta da vacina que estão retornando, assim, o surto de sarampo nos Estados Unidos é o principal exemplo que a gente tem. E sarampo aqui no Brasil, a gente tem a coqueluche voltando. São vários exemplos, né? Vários. A da gotinha, que eu esqueci o nome agora também, a paralisia infantil. Paralisia infantil, Então, tem doenças que já estavam erradicadas no Brasil e que não é uma questão individual, né? É uma questão de saúde coletiva. Né? Inclusive, é importante a gente compreender isso também. No País 3, a gente tem conteúdo dos sistemas da fisiologia humana e a gente entra no sistema imunológico. Então, esse funcionamento da vacina, é importante você entender que a importância de ter um grupo inteiro vacinado, a proteção para com o outro, né? Então, é uma responsabilidade social. Total. Não é uma questão individual, é social e é coletivo. E aí, o que coletivamente o nosso Cobra está querendo trazer para a gente? Também representar que a Covid-19 ele foi um sinal, a vacina, que é a obra, é uma luz no fim do túnel, é uma esperança. Exatamente. A mensagem que traz muito quando você bate o olho é de esperança. É de esperança. E aqui tem símbolos que representam muito isso. Né? Primeiro, essa liberdade. Né? A obra, ela traz pra gente novamente... alívio, né? Não, e assim, a gente está falando de duas criaturas, né? Uma borboleta, e se você está olhando o painel que tem as borboletas é o que está na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o painel que tem a pomba é o do Butantã, em São Paulo. São animais que voam, que têm a liberdade, que têm o céu inteiro para voar. A gente não pode voar, a gente não tem essa liberdade. E foi o que a vacina trouxe novamente para a gente. A gente saiu do confinamento, né? A gente saiu do confinamento. O fundo do quadro é geometrizado. A gente percebe como ele, inclusive as borboletas, cada borboleta tem a cor de uma bandeira de um país, inclusive. Tem aqui a pousada, o Brasil. Então, a vacina, ela permitiu com que esses países pudessem alçar voos novamente. No fundo deles, dos dois quadros, a gente percebe que tem o mapa mundi. Isso também é muito legal desenhado. Na contextualização. O símbolo da borboleta é um animal que passa por um processo de metamorfose, de transformação também.
E no caso da pomba, a tonalidade azul aí, a gente percebe como ela foi feita, produzida como se fosse um animal elementar, assim, uma criatura elementar feita de água. Mas, na verdade, ela é fruto da vacina. Ela é a vacina, né? Ela é a vacina, é uma pomba da paz, da esperança, só que ela é fruto da própria vacina. Então, é isso que ela causou nas pessoas. Ela causou essa oportunidade. A cor azul, dentro das artes, ela produz esse sentimento de serenidade, de tranquilidade. Então, essas duas obras evocam otimismo, evocam esperança, evocam esse sentimento e essa reflexão também de que todos aí têm que ter acesso à vacina. Né? E aí a gente pode fazer uma interdisciplinaridade, porque falando sobre isso, a gente fala muito sobre... É importante a gente pensar também nessa desigualdade do acesso à vacina que aconteceu durante a pandemia também. Grupos que demoraram mais tempo para poder ter o acesso à vacina, vacinas que estragaram. E num processo de interdisciplinaridade, dentro do PAIS 3 de vocês, a gente tem, por exemplo, a obra Racismo Ambiental. Sim. E fala muito sobre isso, sobre a gente pode linkar com esse baixo acesso à vacinação em comunidades periféricas, marginalizadas. Entrar no conceito de saúde, né? Entrar nesse conceito no de acesso à saúde. E como que isso pode ser cobrado dentro da prova de vocês. Uma outra coisa que a gente observa nesse quadro também é que ele tem uma proposta de imitar um quadro. Então, tem uma metalinguagem aqui. É como se fosse um grande ampola de vacina colocada e atrás dela é que a gente tem o quadro do mundo. Então, à frente, no primeiro plano da observação, a gente tem primeiro a ampola da vacina da Covid. Então, ela é esse símbolo de esperança, ela é esse símbolo de renovação mesmo do mundo. Certo? Eu acho que é isso a nossa análise que a gente pode fazer. Novamente, repetindo algumas questões, temos cores, geometrização, ultrarrealismo, tudo isso que a gente já falou também cabe em relação a essa imagem, mas é importante que a gente tenha essa consciência aqui em relação ao que a obra traz para a gente também de elementos que a gente pode analisar. As duas contextualizações sociais de cada obra são muito importantes para a compreensão delas, né, na totalidade. Com certeza. Essa obra é uma obra de 2021, a vacina Covid-19. A gente ainda estava num contexto de regulação em relação à nossa liberdade, né? A gente ainda estava com uma liberdade um período restrita, intermediário, né? Um período um pouco intermediário. Então, ele produziu esses painéis justamente quando a gente começou a ter mais acesso à vacinação, né, a democratizar esse acesso à vacinação. A gente estava no contexto de usar máscara, de tudo isso. Inclusive, se você procurar sobre essa obra na internet, você vai ver a foto dele com máscara, né? Ele com máscara sentado. Então, a gente teve essa questão do distanciamento social, de tudo isso que a gente viveu, e que é importante a gente entender qual foi esse contexto para poder identificar e entender melhor essas obras. Tudo bem? Fechamos, então, 2 obras, pessoal. Um episódio um pouquinho mais denso, exatamente por isso, e com muitos pontos a serem estudados, a serem anotados, a serem revisados. Então, é isso. Bons estudos. É um vídeo 2 em 1, mas que é muito rico para vocês e esperamos que tenha ajudado vocês aí na aprovação de vocês para o PAIS 3 e para a prova do vestibular do Enem também. É isso. Certo? Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.